Em alguns instantes, iniciaremos o nosso culto, mas antes eu queria dar alguns recados. O primeiro recado é que todo domingo aqui no canal da Igreja do Boa Vista estaremos disponibilizando as reflexões matinais sobre as parábolas de Jesus, às 9h30 e às 19 horas, o nosso culto de adoração. Quanto ao encontro de amigos, queremos também incentivá-los a manter esses encontros, através de aplicativos, de forma online e no modo geral. E por fim, quero incentivá-los a manter o contato uns com os outros e a orar uns pelos outros. Fica agora então com o nosso culto. Boa noite. Nosso coração se enche de alegria hoje porque Deus, Ele nos dá recursos para, mesmo longe, nós nos mantermos conectados. E é uma alegria estar aqui com você para poder louvar a Deus e falar bem dEle. Em tempos como estes, eu me lembro do povo de Israel, que no momento da sua história estavam distantes da sua terra de Jerusalém, e o único desejo do coração deles era voltar para a sua terra, ir para o templo e louvar e falar bem do Senhor Deus, junto com todo o povo. Que esse possa ser o nosso desejo nesse tempo, nosso anseio de estarmos juntos, mais uma vez, para falar bem do Senhor, unidos em comunidade. Para o início deste tempo, eu quero ler o texto com você, que se encontra lá em João capítulo 6, os versículos 48 a 50, que diz assim: Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Tempos de calamidade como os que nós estamos vivendo, precisamos trazer à memória que Jesus, Ele é o pão da vida, que mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de sofrimento, mesmo em momentos de aflição, Ele continua sendo o pão da vida, que nos traz satisfação e que nos traz segurança. Que essa lembrança venha consolar o seu coração esta noite, que venha te dar a segurança que mesmo em tempos difíceis, Ele continua sendo a nossa satisfação. Gostaria de orar com você. Mesmo na sua casa, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos falar com Deus juntos. Pai, é uma alegria, Senhor, separarmos um tempo para nos colocarmos na Sua presença e poder falar com o Senhor. Como é doce a lembrança, Deus, de que nós podemos orar, podemos buscar ao Senhor em qualquer lugar que nós estivermos, porque o Senhor está em todo lugar. Nós podemos clamar pelo Senhor, nós podemos chamá-lo de Pai e o Senhor nos ouve. Por isso nós somos gratos pelo Seu Filho amado Jesus Cristo, que numa cruz morreu e se entregou por nós e nos deu livre acesso ao Senhor. E agora nós podemos clamar das nossas casas, Senhor, e somos ouvidos por Ti. Senhor, obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo ao mundo. Nós podemos afirmar que Ele é a nossa satisfação, Ele é tudo o que nós precisamos. Obrigado, Senhor, pela segurança de que o Senhor nos dá. Obrigado porque nós podemos ter a plena certeza de que o Senhor é o nosso refúgio. Nós podemos nos esconder no Senhor e ter segurança em Ti. Obrigado por este tempo em que nós estamos juntos em comunidade, mesmo de um jeito diferente. Que o Senhor se agrade do nosso louvor neste tempo. No nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Convido você que está aí na sua casa, nos assistindo online no canal da Igreja do Boa Vista, a dedicar esse momento em adoração ao Senhor e cantar com todo o seu coração. Faça dessa música uma oração.
Creia que o Senhor ele tem poder para salvar, de que as circunstâncias que estamos vivendo hoje não são maiores que o nosso Deus. Você acredita nisso? Se coloque diante do Senhor nessa noite e vamos cantar. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor venceu a morte. O Senhor não apenas venceu a morte, mas venceu todo medo sobre a morte que nós temos hoje, que podemos ter hoje. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não apenas conquistou as nossas vidas naquela cruz, mas o Senhor também, Pai, nos amou, provando naquela cruz o quão imenso, Pai, amor o Senhor tem por nós, provando também a nossa total dependência do Senhor. Ó Senhor, nos ajude, Pai, a crer mais em Ti, a crer, Pai, em momentos difíceis como esse que estamos vivendo, de que o Senhor tem poder para salvar. Toda a nossa vida, toda a nossa integridade pertence a Ti. Nós confiamos no Senhor Jesus e nós cremos que somente o Senhor Jesus pode salvar a nossa vida.
Senhor Jesus, continue abençoando a nossa vida em comunidade, no nosso íntimo, no nosso individual. Nos traga a paz, Pai, que muitas vezes nos falta, Deus. Mas sabemos, Pai, que essa paz que vem do alto também foi conquistada pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe, Pai, temer mal algum, porque nós só temos o Senhor a quem olhar. Nos ajude, Senhor Deus, a olhar para a cruz quando mais precisamos. E pedimos também, Deus, que o Senhor volte logo. Para que vivamos com o Senhor eternamente, no novo céu, na nova terra, Pai, onde não haja mais nenhum temor, onde não haja mais vestígio de pecado, não haja mais nada no seu Senhor e o seu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Te agradecemos no seu santo nome. Amém. Deste a salvação, teu amor foi derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que fizeste por mim. Posso te louvar agora, meu Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz deste tua vida, entregaste tudo ali, vida eterna conquistastes ao morrer. No teu sangue posso entrar ante o trono celestial, posso entrar confiadamente junto a ti. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz deste tua vida, entregaste tudo ali, vida eterna conquistastes ao morrer. No teu sangue posso entrar ante o trono celestial, posso entrar confiadamente junto a ti. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Somos gratos, Deus, porque o Senhor nos salvou. Somos gratos, Deus, porque nós podemos confiar totalmente em Ti. Somos gratos, Deus, porque não tem faltado nada de conforto, não tem faltado nada de recursos. Pedimos, Deus, para que o Senhor continue dando esse contentamento, Pai, a termos um coração totalmente gratos a Ti,
Sabemos, Deus, que nada nos falta, Pai. Não nos falta as coisas boas e as coisas ruins, mas tudo isso, Pai, nos mostra que existe um bom pastor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso bom pastor e não tem deixado faltar nada às suas ovelhas. O Senhor tem nos amado, Pai. O Senhor tem nos ajudado a perseverar. O Senhor tem estado conosco, Pai, e por isso nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor Jesus, pela salvação, que conquistaste tudo isso por nós. Obrigado, Senhor Deus, por viver nesse tempo, por termos recursos tecnológicos onde a sua igreja ela pode estar em qualquer lugar nesse mundo. Sabemos, Deus, que o seu consolo, Pai, diante desses tempos difíceis, é que nada pode parar a sua igreja. Somos gratos a Ti, ó Senhor Jesus, pela sua mão forte que tem nos sustentado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Senhor Jesus Cristo. É no seu nome que nós oramos, agradecidos. Amém, Deus. Seja bendito por Deus.
neve. Sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Antes de começar hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra o que é easter egg? Easter eggs são como aquelas pistas que alguns pais, no domingo pela manhã da Páscoa, deixam espalhados pela casa para que seus filhos possam, através daquelas pistas, chegar até os seus ovos de chocolate. Há filmes que também trazem easter eggs. E esses easter eggs nos filmes muitas vezes nos remete a outros filmes. Como, por exemplo, a gente pode ver em Monstros S.A. Em Monstros S.A., o easter egg naquele filme é o Nemo de pelúcia nas mãos do Sullivan. Ao olhar para aquele bicho de pelúcia, nós estamos então remetidos ao filme Procurando Nemo. Em Frozen, o easter egg presente ali é a presença de Rapunzel, convidada pela princesa para estar em seu palácio. Quando nós olhamos e percebemos Rapunzel ali, junto com o seu príncipe, nós somos remetidos a um outro filme chamado Enrolados. No filme Tarzan, o easter egg está sobre a mesa do acampamento inglês, ali, naquele jogo de chá, que ao percebermos aquele jogo de chá, nós então somos remetidos a um outro filme chamado A Bela e a Fera. Em Ratatouille, o easter egg é a sombra do cachorro que assusta o rato Remy, que automaticamente nos remete a um outro filme chamado Up, Uma Aventura nas Alturas. Sendo assim, todas as vezes que utilizarmos a expressão easter egg, estaremos falando de pistas ocultas na última ceia de Jesus, que, primeiro, nos remetem a verdades profundas da fé cristã. Segundo, que nos desafiam a ações como discípulos de Cristo Jesus. No último domingo, conversamos sobre o primeiro easter egg da última ceia de Jesus, quando Jesus celebrou e ressignificou a Páscoa judaica e instituiu o sacramento da Santa Ceia. Na semana passada, foi somente após visitar a última ceia dos israelitas no Egito que conseguimos perceber o easter egg escondido na última ceia de Jesus, que era os filhos. Se você não acompanhou o nosso culto na semana passada, no site você tem à sua disposição para poder entender o que significa os filhos. Hoje retornaremos novamente à última ceia de Jesus com seus discípulos. Mas para isso, antes ainda, iremos para a última ceia dos israelitas lá no Egito. Na verdade, iremos para Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler 2 versos ali, o verso número 8 e o verso número 39, a fim de encontrar mais um easter egg da última ceia de Jesus, que será o pão amargo. Eu queria ler com você então o verso 8 e o verso de número 39. Naquela mesma noite, diz o verso 8, naquela mesma noite, comeram a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Versículo 39. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. O easter egg oculto na última ceia de Jesus é o pão amargo. Essa expressão, o pão amargo,
Com ela nós estamos utilizando essa expressão para nos referir simultaneamente às ervas amargas e ao pão sem fermento, ambos presentes na mesa da Páscoa judaica, consequentemente, ambos presentes na mesa da última ceia em que Jesus celebra com seus discípulos. Mas o que esse easter egg, que é as ervas amargas e o pão sem fermento, simbolizam? Para que verdades eles apontam, a que verdade eles nos levam? E quais os desafios que isso apresenta a mim e a você como discípulo de Jesus? Então, vamos primeiro às ervas amargas. As ervas amargas simbolizam os sofrimentos e as dificuldades do povo no cativeiro. As ervas amargas deveriam ser a lembrança clara e permanente de que a vida que eles estavam deixando para trás era uma vida amarga. Mas me chama a atenção o fato de que, quando Deus institui a Páscoa, Ele faz com que o povo coma as ervas amargas pela primeira vez como Páscoa, antes mesmo de provarem a doçura da libertação do Egito. Eles saem da vida amarga, tendo comido as ervas amargas, então eles saem da vida amarga, com a boca amarga, e aí, quando as circunstâncias se tornam difíceis, ao longo da jornada no deserto, o que eles fazem? Em várias ocasiões, o povo se lembra dos bons e velhos tempos e querem então fazer o quê? Voltar para a terra do Egito. Eles se esquecem de que a vida no Egito era uma vida amarga, era uma vida de escravidão, uma vida de pseudo-liberdade. Embora, diante da dificuldade, eles pensem até mesmo em como poderiam se organizar para voltar para a terra do Egito. Eles têm saudade das panelas do Egito. Como escreveu um determinado autor, a amargura das ervas, ela devia ser sobrepujada pela doçura da carne do cordeiro que estava presente também naquela mesa. Sendo assim, o easter egg, ervas amargas, nos remete à seguinte verdade: só reconheceremos quão amarga é a nossa vida antes de Jesus, na medida em que nos aproximarmos de Jesus. Só reconheceremos quão amarga era a nossa vida antes de Jesus, na medida em que nos aproximarmos de Jesus. A que ações isso nos desafia? Se você é cristão e tem pensado que antes as coisas eram melhores, talvez mais tranquilas em alguns aspectos, nós somos desafiados como discípulos de Jesus a pensar e lembrar um ao outro. Não retroceda. Aproxime-se. Apegue-se novamente a Jesus, pois o que ficou para trás não era doce. O que ficou para trás era amargo. E ao provar a presença de Jesus, essa presença ressalta quão amargo era a nossa vida antes desse encontro com o nosso Salvador. Agora, se você pensa que Jesus não faz talvez o menor sentido, e que na verdade a sua vida até que não parece ser tão amarga assim, cuidado, cuidado. Ouça comigo esse poema. Vamos ouvir. Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas.
E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. Agora, pergunte-se, será que não me acostumei com a vida amarga? E será que não é de tanto me acostumar com a vida amarga que ela já nem me parece muito amarga? Por isso, o desafio que emana das Escrituras, da espiritualidade cristã, é um convite. E o convite é: investigue quem é Jesus. Investigue quem Ele é. E então, renda-se a Ele. Creia em quem Ele é. Ele é Deus. Sim, Ele é o Deus que criou todas as coisas e que num dado momento esvaziou-se de sua glória para estar conosco. Creia não só em quem Ele é, mas creia no que Ele fez. Sim, Ele desceu, nasceu da Virgem Maria. Sim, Ele viveu uma vida perfeita, a vida que eu e você, embora tentamos viver, não conseguimos viver. E após uma vida de perfeição, sem um erro sequer, Ele se deixou ser preso. Ele se deixou ser morto. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, num dia de Páscoa, num domingo de Páscoa, Ele ressuscitou para nunca mais morrer. E Ele promete partilhar comigo, com você, essa vida, que não é só para o futuro, não é só para o pós-morte, mas é uma vida que já ressignifica a nossa existência a partir de aqui e agora. Investigue mais sobre Jesus, busque conhecê-lo, então renda-se a Ele e descubra quão amarga era a vida antes e quão doce é a vida com Jesus. O easter egg que nós estamos conversando hoje é o pão amargo. Com o pão amargo estamos nos referindo às ervas amargas e ao pão sem fermento. Mas o que simboliza o pão sem fermento? A que verdades, ou para que verdades ele aponta?
E que desafios ele nos apresenta? A falta de fermento tinha pelo menos duas razões. Uma delas já explícita no texto: não havia tempo para que o pão crescesse. E segundo, para os judeus, o fermento era símbolo de impureza, era símbolo de pecado, pois escondido ele trabalha silenciosa e secretamente, espalhando-se, poluindo e fazendo a massa toda crescer. Tanto Jesus como também o apóstolo Paulo utilizaram a imagem do fermento como símbolo de hipocrisia, como símbolo de impureza. Isso nos leva à conclusão de que o fermento simbolizava contaminação e o pão sem fermento, por outro lado, simbolizava a pureza, simbolizava a santidade, a santificação. Veja só como Paulo trabalha isso, como o apóstolo Paulo trabalha isso na sua carta à igreja de Corinto. Ele escreve: livrem-se do fermento velho. E aqui ele tem em mente realmente o que aconteceu naquele dia da libertação do Egito. Então, livrem-se, assim como eles não tinham fermento, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, não com o fermento do Egito, nem com o fermento da maldade e da perversidade, como diz o apóstolo Paulo, mas com o pão sem fermento. Pão sem fermento que ele diz que é da sinceridade e da verdade. Ao sair do Egito, ao sair da terra amarga, os israelitas deixaram para trás o fermento do Egito, o fermento dos egípcios, e comeram pão sem fermento. É o que está no texto de Êxodo 12, 39. E daquele dia em diante, Deus instituiu para Israel a festa dos pães sem fermento, que começava logo após a Páscoa e durava 7 dias. Assim, anualmente, o povo não comia pão com fermento. Eles comiam apenas pão sem fermento durante 8 dias a cada ano, para se lembrar que era necessário deixar para trás o fermento velho e ter uma nova vida, ser massa nova. Libertos do Egito, os israelitas deixam para trás, então, uma das invenções egípcias. Veja só o que escreve esse doutor da USP. Ele diz o seguinte: curiosamente, o fermento, ou pelo menos o seu uso para fazer pão, foi uma das descobertas dos egípcios. Assim, podemos entender que esta festa foi instituída para marcar claramente a saída de Israel do Egito. Israel deveria ser uma nova massa. O fermento do Egito deveria ser deixado para trás. É o que escreve esse doutor da USP. Assim, chegamos à seguinte verdade, que é que o easter egg, pão sem fermento, nos remete. Que verdade é essa? A verdade que não tem como desfrutar da alegria da salvação sem trilhar o caminho da santidade. Não tem como desfrutar da alegria da salvação sem trilhar o caminho da santidade. É como escreveu um determinado autor, e ele diz assim, que salvação e comunhão não são a mesma coisa. Muitas pessoas estão salvas e não sabem. E muitas também estão salvas sem terem a alegria da salvação. É impossível que eu sinta alegria de estar sob a verga da porta manchada de sangue, se houver fermento em minha casa, escreve ele. E ele então completa dizendo, a santidade prática, a santidade que é para ser vivida, embora não seja a base da nossa salvação, está intimamente ligada à alegria
da salvação. A santidade não é peso para se carregar no coração, mas é a alegria de estar livre. A alegria de estar livre finalmente para viver aquilo que fomos projetados para viver. Isto é, para viver em Deus e viver para Deus. Isso nos desafia a novas ações. Se você é um discípulo de Jesus, consciente de que foi liberto da vida amarga, você só desfrutará plenamente da alegria da salvação na medida em que viver em santidade. Por isso, aproveite esses dias de isolamento social para viver a santidade em um dos ambientes mais desafiadores, que é o seu lar, onde os seus pares sabem mais de você do que as pessoas do seu convívio social, onde muitas vezes observam com descrença, com muita descrença, as transformações que Cristo está realizando em você, que Cristo está realizando em cada um dos seus discípulos. Ainda mais, se você já é discípulo de Jesus, faça um autoexame. Aproveite esse tempo para fazer um autoexame. E se você identificar fermento do Egito, isso é, práticas da vida amarga antes de Jesus, que deveriam ter sido abandonadas, as Escrituras nos convidam: arrependa-se, arrependa-se, confesse a Deus o seu pecado e abandone-as, abandone o seu pecado. Nós não temos a necessidade de observar a festa dos pães sem fermento. Nós também não temos a necessidade de comer na Santa Ceia um pão sem fermento. Mas nós precisamos viver os princípios para o qual o pão sem fermento aponta. E o pão sem fermento aponta para a necessidade de santidade, de uma vida santa, de santidade dos nossos pensamentos, santidade das nossas emoções, santidade das nossas ações, naquilo que é público da nossa vida e também naquilo que é privado da nossa vida. Agora, se você não é discípulo de Jesus, isso é, se você ainda não ouviu, não acolheu, não se rendeu a Cristo Jesus, crendo em quem Ele é e no que Ele fez, guarde isso no seu coração. Os israelitas não deitaram fora o fermento a fim de serem salvos, mas sim, porque estavam salvos, deixaram para trás o fermento do Egito. A religião, as boas obras, não nos libertam. Não nos libertam, definitivamente não nos libertam. Apenas Jesus pode fazê-lo. Então, conheça-o, investigue, busque saber quem é, experimente caminhar com Ele. Concluindo, eu quero terminar voltando com você para a última ceia de Jesus. Ali, Jesus celebra a Páscoa tendo à mesa o easter egg desta noite, que é o pão amargo, isto é, tendo ali as ervas amargas e o pão sem fermento. Mas ele não apenas celebra a mais antiga festa religiosa de Israel, mas Jesus também ressignifica a Páscoa e institui o sacramento da Santa Ceia. E ao fazê-lo, Jesus utiliza o pão sem fermento, carregado de todo esse significado que tentamos expor aqui. Este pão é chamado lá no livro de Deuteronômio de o pão da aflição. Ele é descrito como o pão da aflição. Então, com o pão da aflição do povo de Deus nas mãos,
naquela última ceia, Jesus declara, com aquele pão em mãos, este ou isto é o meu corpo. E então ele reparte um novo pão com os seus discípulos. Não mais o pão da nossa aflição sem Deus, mas o pão da aflição que ele, Jesus, sozinho suportou em nosso lugar, quando na cruz do Calvário, ele suportou sobre si a sentença que estava escrita contra mim e contra você. Porque o nosso ato de rebelião contra o Criador, de querer viver a vida sem o Criador, trouxe sobre nós condenação. A condenação é a morte eterna, a separação eterna de tudo que é bom, a separação eterna de Deus. Mas Cristo suportou, e Ele então tomou o pão da nossa aflição, e o transformou no pão da sua aflição, para que eu e você recebêssemos uma boa notícia, uma boa nova, que nos traz segurança. E essa boa nova é esta: se permanecermos em comunhão com Jesus, conscientes do preço da libertação da nossa antiga vida amarga e dispostos a uma vida de santidade, nunca mais comeremos o pão da aflição, mas nos alimentaremos do pão da vida que é Jesus. E Ele será a nossa fonte inesgotável de alegria em meio às atuais aflições. Tenha bom ânimo, busque a santidade e desfrute da alegria da salvação. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. Eu queria orar com você. Bondoso Deus, somos gratos, Senhor, porque um dia o Senhor entrou na nossa história. O Senhor veio à vida amarga que vivíamos para nos tirar, ó Deus, para nos resgatar de uma vida vazia, de uma vida, ó Deus, de aflição. E assim o Senhor nos trouxe, nos tirou dali e nos trouxe para viver em Ti, Senhor. Como é doce a libertação que o Senhor nos trouxe. A libertação de uma vida, Deus, vivida apenas para nós mesmos. Uma vida, ó Deus, que afrontava o Senhor porque era uma vida de pecado. Mas em Cristo o Senhor nos libertou. E a nossa oração, Pai, nesta noite, é que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a vivermos a vida que o Senhor projetou para nós. Que agora, ó Deus, livres, ó Deus, da condenação do pecado, possamos, ó Deus, viver em santidade, desfrutando, ó Deus, da alegria da nossa salvação, da alegria de termos sido salvos pelo Senhor. Que o Senhor preserve em nossa memória, não mais através do comer ervas amargas, mas através da nossa memória, que o Senhor possa preservar a lembrança de que a vida sem o Senhor era uma vida amarga, Pai. E que não há sentido algum naqueles momentos, ó Deus, de desvaneio, quando nós imaginamos que deveríamos retroceder, não há sentido em retroceder, ó Deus. Porque como diz Tua palavra, Pai, nós não somos os que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam e que avançam por fé. Nós somos daqueles que vê aquele que é invisível. O Senhor nos resgatou. Nós cremos que o Senhor virá para nos buscar. Nutre o nosso coração dessa esperança, Senhor. E ajuda-nos agora, Senhor, vivendo esses dias mais, ó Deus, em família, mais, ó Deus, reclusos em nosso lar, a desenvolvermos a vida santa, para a qual o Senhor nos criou, para a qual o Senhor nos resgatou em Cristo Jesus. Capacita-nos, ensina-nos, ó Deus, a desenvolver a paciência em nossos lares, de um para com o outro, Senhor.
Que não sejamos descrentes quanto às mudanças que o Senhor está fazendo em nossos cônjuges, em nossos filhos, em nossos pais, em nossos familiares, ó Deus. E que ao mesmo tempo sejamos, ó Deus, ousados, corajosos, para continuar anunciando em palavras e em ações que Tu és Deus, que ama, que aceita, salva e transforma o mais terrível pecador. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quanto ao mais, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos formou e que nos conhece, que a graça salvadora de Jesus, o nosso Salvador, que o consolo, o ânimo, a alegria, que a sabedoria do Espírito repouse sobre a vida de cada um dos seus discípulos, Senhor. Não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua semana.